Bom dia, mais um vídeo da série Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, que está localizado aqui na rua Gustavo da Silveira, número 1035, no bairro Santo Inês, em Belo Horizonte. Vamos conhecer a exposição Diversidade em Contextos Arqueológicos Indígenas de Minas Gerais ao longo dos últimos 14 mil anos. Trata-se de um acervo riquíssimo que nós vamos conhecer agora. E já fica desde já o público convidado de forma gratuita a percorrer todo esse espaço e conhecer também esse acervo, esse setor de arqueologia, onde dezenas de pessoas trabalharam para que se materializasse essa história contada aqui dentro e que, de certa forma, atrai muitos visitantes, atrai muitos estudantes, e a grande importância arqueológica que nosso estado teve e tem no contexto nacional desses estudos voltados a esse tema. E especificamente nessa exposição nós vamos conhecer o Sítio Florestal 2, no Vale do Rio Doce. Em seguida nós vamos passar pelo Sítio da Caixa d'Água de Buritizeiro, em seguida os abrigos da Serra do Espinhaço e também as ocupações do Vale do Rio Peruaçu. E iniciamos então nesse Sítio Florestal 2, e nessa região, ceramistas ali do Sítio Florestal 1 e 2, eles ocuparam ali o topo dos morros íngremes, e a aldeia maior, que era a Florestal 2, em parte aqui apresentada, ela era composta aí por uma dúzia de habitações ao redor ali de uma praça central. E dentro de cada uma dessas malocas foi apresentada aí uma trilha doméstica de cada família, os vestígios aí de pedra lascada, que corresponde aos instrumentos lascados ali, cortantes, e dentes de ralador, que eram usados aí para preparar aí a farinha de mandioca, os sucos de frutas. Na praça central da antiga aldeia foram encontrados espaços onde se realizavam atividades totalmente distintas, com barcos talhados em rocha ferruginosa, associados ali a detritos de lascamento de pedra e pouquíssimos restos de cerâmica, que provavelmente eram feitos ali para proporcionar água durante o trabalho. E na base do morro foram encontrados também duas urnas funerárias que estavam decoradas. E é importante entender que o papel da arqueologia é estudar essas populações humanas a partir dos seus vestígios materiais. E através também dos seus estudos, ela vai se tornando o único meio de conhecer os povos que não tinham escrita. E com isso serve também para ajudar o conhecimento das populações que produziam e ainda produzem textos. E cabem aos arqueólogos estudar essas populações humanas e não os animais desaparecidos aí há muito tempo, como os dinossauros, por exemplo, que são objetos de estudos aí dos paleontólogos. Logo a seguir, nós vamos conhecer umas pesquisas relacionadas aí aos abrigos da Serra do Espinhaço, que foram pesquisas arqueológicas realizadas em duas áreas da Serra do Espinhaço, na região ali de Diamantina e Serra do Cipó, e que confirmam que ocupações humanas, as mais antigas, elas recuam a cerca de 13 mil anos antes do presente. E na Serra do Cipó, os ocupantes mais antigos do grande abrigo ali de Santana do Riacho, eles utilizaram esse sítio como espaço funerário. Foram escavados ali mais de 30 indivíduos, entre mulheres, homens e crianças, que de diferentes idades, elas foram sepultadas entre 11.600 e 8.800 anos calendários. E nessa forma, elas compunham essa mesma população a que pertencia Luzia, que é o mais antigo esqueleto humano da América e que foi encontrado ali na região de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. E cerca de 6.500 mais tarde, numa outra área aí do Espinhaço, perto de Diamantina, ao menos um abrigo rochoso também foi eleito para ser um espaço de deposição dos mortos. Na lapa ali do Caboclo de Diamantina, 5 estruturas foram escavadas e em um padrão incomum, os corpos de um homem adulto e 5 crianças, que foram sepultadas ali em estojos cilíndricos de casca de árvore.
Em seguida, nós vamos passar agora a conhecer o sítio da Caixa d'Água de Buritizeiro. Esse local encontra-se na margem ali do Rio São Francisco, onde foi ocupado por cerca de 2.300 anos atrás por pescadores. Deste período aí se preservaram cascas cortantes de pedra usadas ali como facas e uma lâmina de machado polida, uma das mais antigas conhecidas no Brasil. E esse estudo desses grãos de pólen indica que o clima que era um pouco diferente do atual e que os grandes buritizais, eles ainda não tinham se instalado na região. Entre 6.900 e 5.700 anos atrás, outra população utilizou o local para enterrar ali os seus mortos e que no que restou do cemitério foram escavados ali vestígios de cerca de 50 indivíduos, entre homens e mulheres. Um estojo de sobrevivência com instrumentos e armas acompanhava ali alguns adultos. E foi observado ainda que outros eram acompanhados por setas de ossos, e acima dos corpos se colocavam grandes blocos de pedras trabalhados. Os grãos de amido preservados ali nas mãos são os mais antigos vestígios de plantas cultivadas atualmente conhecidas no Brasil. Outra informação importante no que se refere a esses 4 sítios que são citados aqui é que os vestígios dos períodos mais remotos encontrados pelos pesquisadores são de matérias mais resistentes ao intemperismo. Foram encontrados aí pedras, cerâmicas, e enquanto que os períodos mais recentes, eles podem ser mais diversificados, vegetais, corpos mumificados. É muito importante ter essas pesquisas para ter esse caminhamento histórico de cada região. E os pré-históricos, eles não moravam em cavernas, mas em aldeias ou acampamentos ali edificados a céu aberto. Alguns povos, eles usavam abrigos naturais rochosos para atividades especiais, particularmente ali os seus rituais. E outra informação importante, que seus instrumentos, ele não eram apenas ali de pedra, muitos eram de madeira, palha, couro, ossos, conchas, e em certas ocasiões ou regiões, sequer pedras eram disponíveis em seu entorno. E com isso, a pesquisa revelou que de fato nunca existiram homens das cavernas, nem idade da pedra, de forma como se costuma apresentar, porque tinha essa diversidade de uso e não especificamente de um único e exclusivo tipo de sobrevivência ou de artefato. Estamos agora a conhecer as ocupações do Vale do Rio Peruaçu, que está ali nos municípios de Januária e Itacarambi, que guarda ali muitos sítios arqueológicos. E no período mais antigo, entre 14.000 e 9.000 anos, antes ali do presente, os abrigos eram ocupados aí como espaços de acampamentos temporários, contendo vestígios de manutenção e uso de ferramentas e de fogueiras com vegetais e ossos pequenos de animais. É importante acrescentar que nesse período pré-colonial mais recente, entre 1.500 e 400 anos atrás, os abrigos eles viveram ali em uso intenso, com numerosos sepultamentos e o enterramento de estruturas ali feitas de materiais vegetais, que continham ali plantas cultivadas, como o milho, a cabaça, a mandioca, o algodão, e também plantas nativas ali do cerrado, como coquinhos, cagaita, mutanda, umbu e muitas outras. Esses sepultamentos desse período, eles são marcados ali pela deposição dos corpos inteiros e também acompanhados ali por diversos objetos que compunham ali aquela cerimônia, aquele ritual de sepultamento. E em um desses sepultamentos ali da Lapa do Boquete, que foi aqui ora apresentado, foram encontrados todo um leque de armas, ferramentas e outros materiais acompanhando um corpo de um homem adulto. E com isso foi muito importante para a evolução das pesquisas, para o conhecimento sobre como funcionava aquela determinada aldeia. A seguir, nós vamos conhecer diversas urnas funerárias, diversos materiais encontrados que eram utilizados aí no dia a dia por esses povos que sobreviviam nessa região
nos tempos bem remotos. E fica assim registrado nesse ambiente que é público, que é esse ambiente de visitação pública, e nesse ambiente que é o nosso repositório artístico mineiro, que busca sempre esses lugares culturais, que busca esses museus, que busca igrejas históricas, tudo isso que faz parte da nossa contextualização humana, da nossa construção como, como sociedade. E assim eu deixo registrado aqui no canal mais um vídeo. Compartilhem esse conteúdo que é riquíssimo. Aqueles que estejam morando na região, façam a visita. A nossa cidade de Belo Horizonte, o nosso estado de Minas Gerais, o Brasil em geral, tem lugares maravilhosos a serem visitados, serem pesquisados, e de uma forma aqueles que não têm a condição de deslocar até aqui por razões diversas, utilizem esse vídeo para que possa conhecer e entender que nós estamos tentando de alguma forma alcançá-los aí através dos vídeos em qualquer lugar que você esteja no Brasil, no mundo, e entender ainda que por trás de uma exposição existe um batalhão de pessoas que fazem um estudo, que faz esse trabalho de curadoria e que faz com que esses lugares aconteçam, para que outras pessoas possam visitar, possam também conhecer e possam difundir para os seus parentes, para os seus amigos. E assim você sair um pouco da rotina e conhecer um lugar bem arborizado, bem interessante, e de forma calma venha conhecer essa exposição e outras que estão aqui no interior do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG.